Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um capítulo do nosso livro didático, capítulo 12, Abolição, Imigração e Indigenismo no Império, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, o primeiro tópico que nós vamos trabalhar é a questão da abolição da escravidão no Brasil, tá bom? A primeira questão que nós temos que identificar a respeito dessa temática é que a abolição da escravidão no Brasil não ocorreu de forma imediata. Ela foi aí encaminhada em etapas, né? Até 1888 com a Lei Áurea, tá? Dentre essas etapas, nós podemos identificar como uma primeira delas a questão das leis impostas pela Inglaterra, né, na tentativa aí de eliminar o tráfico de escravos aqui para o Brasil, né? Então essa aí foi uma primeira etapa desse processo que levou aí o fim da escravidão no Brasil. Em um segundo momento, nós temos as leis aqui que o governo imperial colocou, né, no Brasil, na tentativa de amenizar, né, de conter os ânimos dos abolicionistas nesse período, já que o movimento abolicionista, pessoal, nesse período cada vez ganhava mais força, né? Então, na tentativa de conter esse processo, esse movimento, foi promulgada aqui no Brasil em 1871 a Lei do Ventre Livre. Eu já falei dessa lei com vocês, né? Só para repetir, para relembrar com vocês, essa lei propunha que as crianças, né, filhos de mulheres escravas nascidos após essa lei, eles eram considerados livres a partir dos 8 anos de idade, né? Com 8 anos de idade, os senhores, né, dessas crianças decidiriam se entregariam elas ao poder público ou se iriam utilizar os seus serviços até os 21 anos de idade. Qual que foi o problema dessa lei, pessoal? Ela não teve muito efeito, né, dentro desse processo aí de fim de escravidão, de conter os ânimos dos abolicionistas. Por quê? Porque poucos meninos foram entregues de fato ao poder público. Os senhores preferiram continuar a utilizar os seus serviços até os 21 anos de idade, né? Então essa lei não teve muito efeito dentro desse contexto. Mas como eu acabei de falar com vocês que o processo da escravidão, né, do fim da escravidão ocorreu em etapas, essa aí foi uma das etapas desse processo, tá bom? Então, pessoal, assim como eu falei com vocês, o movimento abolicionista foi ganhando cada vez mais força aqui dentro do Brasil, né? Assim como eu coloquei para vocês no slide, principalmente a partir da década de 1880, esse movimento foi ganhando força com aparições em jornais, propagandas, né? Gente de diversas condições participava dessas campanhas abolicionistas. Eu coloquei aí para vocês as figuras, né, mais expoentes desse movimento, bem como o Joaquim Nabuco, que era uma figura aí da elite. Agora nós tínhamos pessoas de origem mais pobre, bem como José do Patrocínio, André Rebouças e Luiz Gama, né, que fizeram aí parte desse processo do movimento abolicionista no Brasil, tá? Então é importante a gente observar que esse movimento cada vez foi ganhando mais força dentro do Império e que tinham pessoas, né, figuras dentro desse movimento de diversas classes sociais. Assim como eu falei com vocês, pessoal, o movimento abolicionista foi ganhando cada vez mais força dentro do Império no Brasil. E dentro desse cenário, nós vamos ter aí a promulgação de algumas leis na tentativa de conter, né, esse movimento. E outra lei, né, que foi promulgada dentro desse cenário vai ser a Lei dos Sexagenários, né, também aí chamada de Lei Saraiva-Cotegipe. Como eu coloquei para vocês no slide, em linhas gerais, ela concedia liberdade aos cativos maiores de 60 anos. Só que, pessoal, também foi uma lei que não teve muito efeito, né? Já que nesse período poucos eram os cativos que de fato chegavam nessa idade, né? Mais de 60 anos. E também, desse modo, foi uma lei que também não teve muito efeito, tá bom? Então, pessoal, perante a essa pressão, né, que estava ocorrendo no Brasil para acabar com a escravidão de fato, que em 13 de maio de 1888 a princesa Isabel vai aí promulgar a Lei Áurea, né, que extinguia de fato a escravidão no Brasil. Assim como eu falei com vocês, até a gente chegar na Lei Áurea, nós tivemos diversas etapas, né, de leis aí que tentaram amenizar o movimento abolicionista e o fim da escravidão no Brasil. Mas devido a esse período muito conturbado, não se teve outra maneira a não ser abolir a escravidão no Brasil em 13 de maio de 1888, tá bom? Então, pessoal, com o fim da escravidão, a gente
fica com a pergunta: qual foi o destino dos ex-escravos, né? Para onde eles foram? A grosso modo, a maioria desses ex-escravos continuou aí trabalhando nas fazendas de café, tá? Continuaram prestando serviços agora aos seus ex-senhores, tá? Assim como eu coloquei para vocês, ó, o destino dos ex-escravos variou de acordo com a região do país. No Nordeste, transformaram-se em regra independentes dos grandes proprietários, né? Dentro desse contexto também eu coloquei algumas diferenciações, né, de acordo com algumas regiões, bem como São Paulo e Rio de Janeiro, né? No qual São Paulo, os empregos estáveis foram ocupados pelos trabalhadores imigrantes, né? E os ex-escravos ficaram aí com serviços irregulares e mal pagos. E já no Rio de Janeiro, esses ex-escravos aí conseguiram ocupar de fato lugares, né, na indústria carioca, tá? Então o destino deles variou muito de acordo com a região, mas a grosso modo eles continuaram aí dependentes dos seus ex-senhores. Uma questão importante, pessoal, que a gente tem que abordar com o fim da escravidão, né? Que, assim como eu coloquei para vocês nos slides, apesar das variações de acordo com as diferentes regiões do país, a abolição da escravatura não eliminou o problema do negro, né? Que dentro desse contexto aí ficou relegado a trabalhos precários, né? A uma desigualdade social muito grande perante a outras populações, né? E a questão da imigração, que a gente vai falar um pouquinho agora a respeito disso, também contribuiu para essa questão, né? Que dentro desse cenário, muitas pessoas vão preferir o trabalho dos imigrantes do que dos ex-escravos. Então, pessoal, na tentativa aí, né, de diminuir a problemática em relação à falta de mão de obra, né, já que agora não se tinham mais escravos, foi a promoção da imigração, tá, aqui para o Brasil. Então, nós tivemos essa entrada, né, de vários imigrantes de várias nacionalidades, principalmente europeus, aqui para o Brasil. E esses europeus, eles vinham na tentativa aí, na expectativa de conseguir melhores condições, né, do que eles tinham lá nos seus respectivos países. Muitos desses imigrantes eram pessoas bem pobres, que a princípio vinham até sozinhos e depois vinham buscar as suas respectivas famílias, né? Então, dentro desse contexto aí da pós-abolição, nós vamos ter uma imigração em massa, né, aqui para o Brasil, nessa tentativa aí de preencher essa falta de mão de obra, né, devido a se não ter mais escravos, e também esses europeus estavam vindo na tentativa de buscar melhores condições de vida. Nesse contexto da imigração, pessoal, eu coloco aí para vocês que entre 1819 e 1883, o Brasil recebeu mais de 420 mil imigrantes europeus, né? Durante esses anos, os portugueses, seguidos dos italianos, foram os que entraram no Brasil em maior número, né? Então, dentro desse projeto de substituição da mão de obra escrava, a gente vai ter aí esse processo da imigração, tá bom? Que é aí o nosso segundo tópico, né, da nossa matéria, que quando a gente tem a abolição, né, o fim da escravidão no Brasil, a gente vai ter esse processo de imigração na tentativa de substituir a mão de obra escrava. Nesse slide, pessoal, só para vocês identificarem, eu coloquei um quadrinho, né, com as respectivas nacionalidades e quantitativo, né, de imigrantes que vieram para o Brasil. Então, como vocês podem observar, nós temos primeiro portugueses, seguidos de italianos, alemães, espanhóis, russos, austríacos, franceses e suíços, né, que vieram aí para o Brasil nessa expectativa de conseguirem melhores condições de vida, né, já que nós tínhamos nesse período uma propaganda no qual se mostrava o Brasil como um paraíso, né, no qual essas pessoas conseguiriam aí melhores condições de vida do que elas teriam em seus respectivos países. Por isso que nós temos essa imigração em massa dentro desse contexto, né? O Brasil era divulgado como um paraíso e dentro desse contexto da abolição se propunha aí que se precisava muito de mão de obra, né? Principalmente para as fazendas, e por isso essa imigração em massa para o nosso país. Então, pessoal, nosso último tópico desse livro é a questão do indigenismo do Brasil Império. O que é esse termo, esse conceito? Dentro do Brasil Império, pessoal, vai se ter uma política no qual se queriam tornar os índios como símbolo nacional, né, dessa nova nação do Brasil. Só que qual que era a problemática desse contexto? Primeiro,
Quando nós falamos em população indígena, nós estamos falando de uma diversidade cultural muito grande, né? Então, nós não temos um caráter geral dentro dessas populações indígenas, e sim um caráter muito diverso. Então, isso também era um dificultador dentro dessa questão de considerar o índio como um símbolo nacional, né? Já que não se tinha um caráter geral dessa população, sendo que ela era muito diversa. Dentro dessa questão, eu coloco aí para vocês, ó, do ponto de vista ideológico, discutia-se a possibilidade de tornar o índio símbolo nacional. O desafio era grande e as divergências muitas. Afinal, os índios ocupavam terras, ameaçavam colonos, recusavam-se ao trabalho e lutavam para conservar suas aldeias. Na política oficial do Império, iria predominar a proposta de Bonifácio. Seu projeto defendia a política assimilacionista, que visava incorporá-los como cidadãos, embora condenasse o uso da força. Reconhecia sua necessidade em algumas circunstâncias. Então, dentro desse contexto, pessoal, dessa política indigenista no Brasil Império, queria-se incorporar os índios como cidadãos brasileiros e caracterizá-los aí como um símbolo nacional. Só que dentro desse contexto havia muitas dificuldades dentro dessa questão, haja vista que nós estamos falando de uma população muito diversa, de uma população que tem um caráter próprio e que não se adequava a essas novas propostas colocadas aí no Brasil imperial, tá? Então, quando nós estamos falando de propostas indigenistas, nós estamos falando de uma proposta que tentava incorporar os índios como cidadãos brasileiros, no qual se queriam colocá-los como símbolos nacionais da nossa nação, dentro de um cenário que se tentava uma aplicação de uma política de um caráter geral, né? Esquecendo aí a diversidade que estava colocada dentro da população indígena, tá? Então, essa foi uma questão aí muito debatida, né, dentro desse período, no qual alguns enfatizavam que se tinham que usar o uso da violência, outros não, mas que talvez seria necessário em algumas circunstâncias, mas que de todo modo eles deveriam ser incorporados aí como cidadãos, tá? Então, essa política indigenista fez parte desse contexto aí do Brasil Império na tentativa de incorporar esses índios como cidadãos, mas esquecendo-se completamente a sua diversidade, né? Porque quando nós falamos em populações indígenas, nós estamos falando de uma diversidade cultural muito grande. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse nosso último capítulo aí, que abordou as questões de abolição, imigração e indigenismo no Brasil Império, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Mandem mensagem pelo AVA e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!